Como nascem as doenças? Você quer saber? É hoje que eu vou começar a te mostrar. Eu sou o professor Paulo Candé e hoje é apenas a primeira aula dessa nossa série sobre como nascem as doenças. Você não ouviu errado. Eu disse primeira aula, eu não disse primeiro vídeo. Porque o que eu vou fazer aqui nessa pequena série é justamente isso. Eu vou te dar aulas para que você entenda como é que as doenças nascem e você começar a trabalhar para que não seja permitido sequer que elas nasçam, quanto mais que sejam geradas. Eu tenho muito orgulho de ter você aqui no nosso canal e me dando a satisfação de permitir lhe ensinar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que são 3 os níveis que uma doença ela pode surgir, ela pode nascer. E que níveis são esses? Físico, mental e emocional. E nessa nossa primeira aula a gente vai começar falando justamente sobre o nível mental. Olha só, todos vocês sabem que nós somos estudiosos e amantes da neurociência. Então eu queria mostrar para vocês um gráfico que vai servir como base para que vocês entendam como é que uma doença ela começa a ser produzida no nível mental. Vamos aqui para a tela? Esse gráfico aqui é chamado de o gráfico do ciclo da realização. Eu vou explicar. Começando aqui de cima. O que eu vejo eu crio, o que eu crio eu sou, o que eu sou eu faço e o que eu faço eu tenho. Eu vou dar um exemplo prático para todo mundo entender e isso aqui ficar bem claro. Porque vai ser justamente com base nisso daqui que a doença também vai começar a se desenvolver. Esse exemplo que eu vou dar, eu sempre gosto de dar quando eu vou falar sobre o ciclo da realização. Então imagine que uma mulher é casada e muito bem casada com um marido amoroso, que se importa com ela, cuidadoso. O que é que acontece? Num determinado momento, esta mulher começa a ter amizade com uma outra mulher. Não sabe ela que essa mulher, na realidade, tem inveja dela. Então essa mulher começa, vamos dizer assim, a colocar um monte de elefante na cabeça dessa mulher. A mulher chega e diz: meu marido é muito amoroso. Aí a amiga, ou falsa amiga, começa a dizer coisas do tipo: tem certeza? Realmente ele é? Só esse tipo de afirmação já é o suficiente para acender a luz da dúvida na cabeça da mulher. Mas aí isso prossegue e se repete. Num determinado dia, ela acrescenta algo nessa afirmação e diz assim: você disse que ele é amoroso, mas olha só, você tem certeza que realmente ele é amoroso ou está com sentimento de culpa por ter feito algo errado? Lançou a semente da dúvida. Aí ela começa a ver coisas onde não existe. Ela via um marido amoroso. Num determinado dia, o marido dela compra um buquê de flores. Queria presentear a esposa dele com um buquê de flores. Só que no dia que ele compra o buquê de flores, o chefe dele exige que ele deve ficar até um pouco mais tarde no escritório. E ele tenta avisar para a esposa que iria chegar mais tarde, mas por um problema na rede telefônica ele acaba não conseguindo. Quando ele chega em casa,
As horas vão passando, ele não chega e a mulher começa a pensar, sabe uma coisa? Realmente ele deve estar me enganando. Ele deve estar me traindo, ele deve estar com a amante. Então olha só, olha aqui no gráfico. Antes ela via um marido amoroso. Agora ela passou a ver um marido que atrai. Muito embora ele não traia, mas ela começa a ver um marido que está traindo. O que foi que ela fez? Por ver um marido que está traindo, ela começa a criar um marido que está traindo. Ela criou esse marido. Já que ela criou um marido que trai, ela passa a ser, olha isso, passa a ser uma mulher traída. E aí ela vai começar a fazer o quê? O que toda mulher traída faz: se revoltar, tratar mal o marido. E ele não consegue entender por que isso está acontecendo. E aí ela passa a ter o quê? Uma vida que toda mulher traída tem. Percebem? O que eu vejo eu crio, o que eu crio eu sou, o que eu faço eu tenho. Esse mesmo princípio você pode usá-lo no caso das doenças. Eu vou citar um exemplo para vocês. O vaginismo é um problema que pode ter uma série de origens. Normalmente essas origens estão ligadas a problemas psicossomáticos. Porém, existem problemas de saúde que também têm origem psicossomática, mas que não são tão claros assim de serem enxergados. Por exemplo, a cistite, infecção urinária. Da mesma maneira que ela é muito fácil de ser tratada, também é muito fácil de eclodir. Qual é a principal razão para o surgimento de uma cistite? Baixa do sistema imunológico. Mas querem ver razões para o sistema imunológico baixar? Estresse, raiva, preocupação. Ou seja, a cistite, invariavelmente, ela vai estar relacionada à queda do sistema imunológico, e a queda do sistema imunológico tem como uma das principais razões mente. Nesse ponto, eu preciso deixar bem claro o seguinte, que você precisa buscar conhecer um pouco mais sobre a mente humana e como você pode passar a exercer um controle sobre si mesmo de tal maneira a começar a aprender a desenvolver defesas mentais. Eu vou dar um exemplo muito importante, presta atenção. O povo islâmico há muito tempo sabe que existem 3 pontos, que constroem a personalização do ser humano: boca, nariz e olhos. Se você tira apenas um desses elementos, você começa a provocar uma série de dissonâncias cognitivas que vai começar a abrir as suas defesas mentais e receber certas informações que vêm de fora, logicamente, que vão começar a quebrar as suas defesas mentais. Nós vivemos a época do engano, onde muitos são esses ataques que quebram as suas defesas mentais a partir da sua mente analítica. O que é que eu recomendo a você? Aqui em cima eu vou deixar nos cards o nosso vídeo de número 111, onde nós falamos sobre dissonância cognitiva. Quando você vê esse vídeo, você vai começar a entender que tem uma série de problemas de saúde que estão ocorrendo hoje em dia, que estão sendo causados justamente por essa quebra na sua mente analítica, que faz com que ocorra a dissonância cognitiva. E vai ser uma das causas de surgimento de diversas doenças, de diversos problemas de saúde, como, por exemplo, cistite
e vaginismo no homem e, por exemplo, surtos de AVC que estão começando a eclodir e que em nada tem a ver com processos naturais e saudáveis milenares. Como, por exemplo, o japonês, ele sabe da importância para a saúde da prática do Misogi Harai Shinto. Calma, eu vou explicar. O Misogi Harai Shinto, que eu mesmo pratico durante anos, basicamente é o seguinte: você se posicionar sob um fluxo de água, de preferência muito frio, que vai ter um efeito extremamente saudável sobre o seu metabolismo. Como eu disse, isso é uma prática milenar dos japoneses. É lógico que a prática do Misogi Harai Shinto, ou Misogi Harai simplesmente, ele exige o seguimento de um protocolo, lógico. Não é simplesmente você chegar e ficar embaixo de uma corrente de água fria e está tudo certo. Não, não é assim. Existe um homem chamado Wim Hof. Ele é holandês e é muito conhecido como o Homem de Gelo. Eu poderia aqui citar uma série de benefícios que a prática que o Wim Hof desenvolveu pode trazer ao organismo humano. E muitas são as pessoas que hoje em dia praticam essa técnica. Qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte: por exemplo, você que leva uma vida sedentária, se alimenta da forma errada, não exercita sua mente lendo um único livro, todos os dias assiste Big Brother, como é que o seu organismo, o seu psiquismo, o seu corpo físico vai receber esse tipo de prática? É tipo assim: você come uma feijoada, bebe pra caramba, aí quando tá passando mal, aí diz assim: ah, eu sei o que foi aquela batatinha que eu comi. Vocês estão me entendendo? Então o problema em si não é a prática. O que é que eu estou querendo dizer? Que muitas vezes um determinado efeito não tem nada a ver com uma ação, e sim com uma rotina pregressa. Isso sim. Então o que a gente precisa entender é o seguinte: até mesmo o que a gente faz com a nossa mente vai refletir, não tem jeito, no surgimento de doenças que a gente nem poderia imaginar. Vocês que já acompanham a gente no canal sabem que eu já tive AVC. Por que é que eu não tive sequela nenhuma? Por quê? Porque, como eu já disse aqui, eu sou um acupunturista dos bons e eu sei como o corpo humano funciona. Você quer aprender como criar defesas mentais para que você não sofra mais do que já está sofrendo, tanto com os maus hábitos quanto com as informações erradas? Faça o seguinte: comece a visitar o nosso canal toda quinta-feira. Nós já fizemos um vídeo informando sobre isso. E é o seguinte: a partir dessa próxima quinta-feira, 22, nós iniciaremos aqui no canal uma série de vídeos sobre meditação guiada que irão sempre ao ar toda quinta-feira. Então isso é uma forma de você criar barreiras que vão funcionar como defesas mentais para as informações distorcidas, tronchas, que você sempre vai receber diariamente, e o pior, de forma inconsciente. Uma das funções da meditação guiada é justamente criar defesas mentais para todo mundo que já perdeu. Faça isso, é o mínimo que você pode. Vai ser um bem imenso que você vai fazer por si mesmo. Então você poderia fechar esse vídeo agora se quisesse, coisa que eu sei que você não vai fazer. Uma vez que você já tenha entendido o seguinte: muitos são os problemas de saúde que você pode desenvolver a partir daqui.
É por isso que nós começamos essa série, o primeiro vídeo falando justamente sobre o nível mental. Eu poderia fazer um vídeo aqui de 2, 3 horas falando só sobre o que os distúrbios mentais podem trazer em termos de doenças. Você quer fazer um bem por si mesmo? Comece a se informar buscando conhecimento e informação de qualidade. Porque veja só, uma informação só se torna conhecimento quando ela é passada a ser colocada em prática. Se quer exercitar isso, vejam o que nós falamos logo no início do vídeo. 3 são os níveis pelos quais as doenças podem nascer. Percebam que esse assunto ele é muito extenso e essa foi apenas a primeira aula. E antes da gente encerrar, eu queria deixar algo bem claro. Uma aula depende da outra. Se você assistiu a primeira, mas não assistiu a terceira, seu estudo vai ficar incompleto. Assistiu a segunda, mas não assistiu a primeira, seu estudo vai ficar incompleto. Elas dependem uma da outra. Hoje nós demos o primeiro passo. Amanhã nós vamos dar o segundo passo, quando nós vamos começar a escalar um outro nível, no caso, o nível físico. Se você for com a gente até aqui, é porque você conseguiu ver qualidade e valor no nosso conteúdo. Então, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que precisam receber informação e transformá-la em conhecimento. Você gostou? Vai aqui embaixo, clica lá na mãozinha, curta o nosso vídeo. Você não gostou? Não tem problema, clica na mãozinha assim, não tem problema nenhum. O importante é, não fica sem fazer nada. Ou clica no like ou no dislike. O importante é, saia do limbo, faça alguma coisa. Em primeiro lugar por si mesmo e em segundo pelos outros. Você não é inscrito no nosso canal? Vá aqui embaixo do botãozinho vermelho que está escrito inscreva-se e clica lá e se inscreva no nosso canal. Não conhece nosso Apoia-se? Clica aqui embaixo, tem o link. O nosso grupo no Telegram também tem o link aqui embaixo. Clica. Quiser nos patrocinar, aqui embaixo também dados da nossa conta. E olha, um grande abraço para você. Transforme todas essas informações em conhecimento, coloque em prática. Deus nos abençoe e nós nos vemos amanhã na nossa segunda aula. Tchau, tchau.